Sou adventista do sétimo dia e confesso a vocês que através de Mateus capítulo 25, verso 46, eu acredito no castigo eterno. A confissão que eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu creio e acredito no ensinamento do castigo eterno. Alguém pode estar se perguntando, Ricardo, peraí, você se apostatou? Você deixou de acreditar naquilo que os adventistas do sétimo dia creem acerca desse assunto? Não, continuo sendo adventista do sétimo dia, continuo acreditando nas crenças da Igreja Adventista do sétimo dia, mas não posso negar o que é óbvio, aquilo que é explícito na palavra de Deus. Mateus capítulo 25, verso 46, é enfático em dizer que existe sim o castigo eterno. Acompanhe esse vídeo e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem muito especial para você através dessa mensagem. Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. Olá meu amigo, tudo bem com você? É um prazer estar com você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira, tendo a oportunidade de estar produzindo aí mais um conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e quem sabe aí enriquecer o seu conhecimento acerca da palavra de Deus. Querido, veja, você sabe que eu sou adventista do sétimo dia e como adventista nós cremos na palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, sola escritura, como dizia Martinho Lutero, o nosso norte é a palavra de Deus. Então, todo ensinamento, ela tem que ser extraída daqui. E Mateus capítulo 26, verso 46, é um texto muito forte, é um texto muito claro acerca dessa questão do castigo eterno. E não se pode negar aquilo que é óbvio, aquilo que é claro. Veja, o texto diz o seguinte: e irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Uma coisa é certa, Mateus 26, 46 está dizendo, sim, os ímpios irão receber o castigo eterno. Ponto final, não tem como negar isso. Ah, eu sou adventista do sétimo dia e vou dizer que não existe castigo eterno. Isso não é verdade. A Bíblia está dizendo, vai sim existir um castigo eterno. Ponto final. Não tem como negar aquilo que é óbvio. Agora, se atente a algo bem interessante. Nós cremos que o ímpio sim irá receber o castigo eterno, mas não passará a eternidade sendo castigado. É muito importante você que me assiste nesse momento fazer essa distinção. Receber o castigo eterno e passar a eternidade sendo castigado. Nessa segunda opção, não cremos, porque isso dá base para o tormento eterno. E o tormento eterno não é bíblico, tá bom? E eu vejo alguns imortalistas, alguns, quem sabe, no desespero em querer provar algo que a Bíblia não aprova, em querer provar essa narrativa do tormento eterno, utilizando esse texto. E esse texto nada fala sobre o tormento eterno. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar que se Mateus quisesse mostrar que Jesus estava ensinando que o ímpio seria atormentado para toda a eternidade, ou passaria a eternidade sendo atormentado, Mateus teria utilizado uma outra palavra grega, tá bom? O termo utilizado aqui por Mateus é kolazin aionios. Veja, eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou um especialista em linguística, nas línguas originais da Bíblia, sou apenas um leigo estudante da palavra de Deus. A minha formação é em História. Eu sou formado em História de licenciatura, mas sou curioso, gosto de estudar a palavra de Deus. E o termo utilizado aqui por Mateus é kolazin aionios, ou seja, castigo eterno. E kolazin nada tem a ver com tormento eterno. Eu fico estarrecido quando eu vejo alguns imortalistas tentando sustentar esse ensinamento utilizando esse texto. Querido, é o seguinte, o oposto de vida eterna não é vida eterna de sofrimento. Não é. Só que os imortalistas, para tentar sustentar essa narrativa, eles forçam, eles torcem o texto de Mateus 25, 46 para tentar dizer aquilo que não diz. Em nenhum momento Mateus 25, 46 mostra que os ímpios serão atormentados para toda a eternidade, ou que passarão a eternidade sendo atormentados. Não é isso. Vida, o oposto de vida eterna, que é a recompensa do justo, não é uma vida eterna de sofrimento. O oposto de vida eterna é morte. É isso que Mateus está dizendo. O castigo eterno que o ímpio vai receber é a morte.
a morte eterna, deixar de existir. Esse é o castigo eterno que o ímpio irá receber, a sua recompensa, mas não passar a eternidade sendo castigado. Existe algum texto na Bíblia, Ricardo, que faz eco a isso que você está ensinando? Sim, muito simples. Aqui no livro de João, capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida. Aqui é Jesus dizendo, tem a vida eterna. Quem é que vai ter a vida eterna? Quem crê em Jesus e naquele que lhe enviou. Não entra em juízo, mas passou da morte para vida. Veja, o oposto de vida eterna é morte. Não é uma vida eterna de sofrimento, como tentam aí ensinar os imortalistas. Tem outro texto aqui que diz o seguinte, Jeremias capítulo 21, verso 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Veja, o texto não diz o caminho da vida e o caminho da vida de sofrimento eterna, ou uma vida eterna de sofrimento. Sempre o oposto ou algo antagônico à vida, que é a recompensa do justo, é a morte. Muito simples. João 3,16, um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não que pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez aqui, o oposto de vida eterna é o que? Perecer, é morte, é deixar de existir. Não é uma vida eterna de sofrimento. Eu não sei como é que os imortalistas tentam sustentar essa narrativa utilizando Mateus 25, 46, porque não há base para isso. Eu poderia citar aqui vários outros textos que fazem eco a isso que eu estou mostrando para você. O oposto ou o que é antagônico à vida eterna, que é a recompensa do justo, não é vida eterna de sofrimento, mas é morte, é perecer, é deixar de existir. Esse é o castigo eterno. Você ser destruído e nunca mais existir por toda a eternidade. Agora eu quero voltar a um ponto interessante do início do vídeo, onde eu falei o seguinte: se Mateus quisesse nos mostrar que Jesus estava ensinando que o ímpio ia passar a eternidade sendo atormentado no inferno, Mateus teria utilizado um outro termo ao invés de ter usado colazim. Colazim significa, segundo alguns léxicos que tem por aí, principalmente o de Strong, léxicos esse utilizado aí por muitos imortalistas, ele deriva do termo colazo, que significa cortar, decepar, eliminar. Ora, se Mateus quisesse nos mostrar que Jesus estava ensinando que o ímpio seria atormentado por toda a eternidade, teria utilizado o termo ou a palavra grega bassano ou basano. Eu não sei bem a pronúncia, já falei que eu não sou um especialista na questão linguística, mas o termo está aqui. Então por quê? Aí fica a pergunta, e eu fico muitas vezes estarrecido. Por que os mortalistas, quando estão debatendo com os imortalistas, não fazem essa pergunta? Não apertam também no bom sentido os nossos interlocutores? Temos que sair um pouco da defensiva, temos que também partir um pouco para o ataque, no bom sentido, é claro, e defender aquilo que nós cremos. Ora, por que Mateus não utilizou o termo bassano, que de fato significa tormento, mas utilizou o termo colazim? Ora, se os imortalistas estão certos que os ímpios serão atormentados, então por que Mateus não utilizou o termo bassano, que de fato significa tormento? É uma boa pergunta que fica no ar aí para quem sabe alguém tentar resolver essa problemática. Bom, eu já mostrei aqui de forma contextual que é impossível sustentar essa crença, esse ensinamento, utilizando Mateus 25, 46, para dizer que o ímpio vai ser atormentado durante toda a eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre. Contextualmente, o texto não quer dizer isso, tá bom? Só que, por que nós rejeitamos também essa crença? Por que nós não aceitamos que o ímpio vai passar toda a eternidade sendo castigado, sendo atormentado no inferno? Porque isso, primeiro, é incompatível com o caráter de Deus, e segundo, porque existem textos bíblicos que mostram que o agir de Deus não é assim. Ezequiel, capítulo 33, verso 11, diz que Deus não tem prazer no castigo do ímpio, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aí eu pergunto, peraí, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio vai castigar por toda a eternidade
vai passar toda a eternidade atormentando o ímpio? Então, são duas questões que entram em choque. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, como é que ele vai atormentar no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade o ímpio? Então você vê que esse texto de Ezequiel 33:11 joga por terra, mais uma vez, esse ensinamento que não é bíblico. E tem mais, Apocalipse 21:4 fala que Deus um dia vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, todo pranto, e a morte já não vai existir. Aí eu pergunto a você, como é que esse texto vai ser cumprido, como é que ele vai se cumprir, se durante toda a eternidade o ímpio vai estar sendo atormentado no inferno? Mais um texto que entra em choque com o ensinamento do tormento eterno. Porque alguém pode dizer, cara, mas vem cá, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, toda dor e sofrimento dos justos. Espera aí. Mas como é que o justo vai poder viver a eternidade feliz ao lado de Deus, sabendo que o ente querido vai estar sofrendo, está sendo atormentado por toda a eternidade, está sendo punido, está sofrendo lá no inferno? Como é que o justo vai deixar de sofrer, vai deixar de sentir dor? Como é que a lágrima vai ser enxugada dos seus olhos, sabendo que, quem sabe, o seu pai, a sua mãe, o seu filho está ali no inferno sendo atormentado? Então você vê que não tem como sustentar esse ensinamento de acordo com Apocalipse 21:4. E sem dizer que o ímpio vai estar ali no tormento ali eterno, ali no inferno sendo atormentado, ele vai estar blasfemando contra Deus. Ele vai estar sentindo dor. Ele vai estar sofrendo. Então quer dizer que o sofrimento nunca vai terminar? Quer dizer que o pecado nunca vai ter um fim? Veja, Apocalipse 21:4 joga por terra o ensinamento do tormento eterno. Um capítulo depois, você encontraria em Apocalipse 22:2, onde fala sobre a árvore da vida, que os justos terão acesso à árvore da vida para que possam viver eternamente, ter vida eterna. Aí eu pergunto, em que momento a Bíblia mostra o ímpio tendo acesso à árvore da vida para que possa viver eternamente sendo castigado? Porque se o ímpio, conforme ensina os imortalistas, vão passar toda a eternidade sendo atormentado, eles também vão ter vida eterna. Aí eu desafio, no bom sentido, para poder aqui enriquecer a nossa dialética, o nosso bate-papo, em que passagem bíblica mostra o ímpio tendo acesso à árvore da vida, para que ele possa viver eternamente sendo castigado? Você não encontra. Os únicos que terão acesso à árvore da vida para que assim possam viver eternamente é os justos. Então, mais uma vez, você encontra um texto que entra em choque com a crença do tormento eterno. Então, amigos, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Conforme eu disse a vocês, não sou nenhum pastor, teólogo, da minha forma leiga, expus para você o que eu penso acerca do assunto. Então eu acho que ficou bem claro. Primeiro que Mateus 25:46 nada ensina acerca do tormento eterno. Se assim fosse, por que Mateus não utilizou o termo bassano ou basano, mas sim utilizou o termo colazim? Segundo que o oposto de vida eterna não é vida eterna de sofrimento, mas é morte eterna, conforme os textos que eu mostrei para vocês agora há pouco. Isso é bem claro. O oposto de vida eterna é morte eterna. Aquele que não tem o filho não tem a vida. O João 3,16, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem não for ter a vida eterna, não vai ter uma vida eterna de sofrimento, mas vai perecer, vai morrer. Tá bom? Então, de forma contextual, conforme eu disse a vocês agora há pouco, não tem como sustentar essa ideia, sem dizer que esse ensinamento é totalmente antagônico ao caráter de Deus. Como é que pode um Deus justo e amoroso passar toda a eternidade atormentando pessoas no lago de fogo e enxofre, lá no inferno? Isso é incompatível com Apocalipse 21:4, onde fala que o sofrimento, a dor, a morte vai ter um fim. Mas se assim fosse verdadeiro a narrativa, o ensinamento dos imortalistas, então tanto quem vai estar sendo atormentado vai estar sofrendo, como também seu ente querido que estará no céu, sabendo que o seu pai ou sua mãe está sendo atormentado, também vai estar sofrendo. Então o sofrimento nunca vai ter um fim, a morte nunca vai ter um fim, o pecado não vai chegar ao seu fim. Então a gente percebe que não tem como sustentar o ensinamento do tormento eterno. Então digo a você mais uma vez, eu sou adventista do sétimo dia, eu creio no castigo eterno. Eu não creio que o ímpio passará a eternidade sendo castigado. Tá bom? Espero que tenha ficado claro esse vídeo, que Papai do Céu te abençoe e que em breve, com certeza, estarei aqui com vocês gravando mais um vídeo abordando algum outro tema da Bíblia.
Continue curtindo, compartilhando os vídeos aqui do canal Ricardo Oliveira para que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Um abraço, fica na paz e até mais. Além de desenvolver essa super habilidade, fazendo a sua inscrição neste curso, você estará ajudando a manter o canal Ricardo Oliveira. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com.